crescesse em cada um, e assim todos se tornariam parecidos com Jesus. No dia a dia, no momento, nos encontros, em todo um instante. Mas as coisas não são assim hoje. Para a gente ter uma noção rápida de como alguma coisa mudou, talvez isso seja importante para a gente focar no que é tão urgente, tão necessário. Talvez as coisas não fossem ditas com tanta insistência no começo, porque no começo era diferente. No início, as pessoas viviam em comunidade. Eram o quê? As tribos, os clãs, as vilas, os povoados. As pessoas viviam naturalmente em comunidades, pequenos grupos, pequenos ajuntamentos, morando distantes esses grupos uns dos outros, mas era um grupo que estava ali, todo mundo morava e caminhava junto. Se havia nesse grupo uma reunião para uma celebração, ela era uma coisa comum à própria região, à própria comunidade. Então a comunidade se organizava, era uma comunidade, e a comunidade tinha um local que se reunia para celebrar. Então o que a gente percebe nesse caso? Que todas as pessoas estão conectadas, elas estão unidas umas às outras, elas se veem, elas se tocam, elas trabalham próximas, elas moram perto, elas têm essa proximidade. Talvez as pessoas em algumas comunidades vissem umas às outras todos os dias. Todo dia todo mundo tocava com todo mundo, porque era um grupo pequeno. E quando eles queriam celebrar, louvar, eles podiam se reunir todos no mesmo lugar. E bastava ter um lugar para a reunião, porque normalmente as comunidades tinham uma só fé, se reuniam ali. Não é isso? Nos primórdios, ou depois com Jesus, na época dele, também era mais ou menos assim que acontecia em alguns lugares. Depois de Cristo também, por muito tempo, a gente vê essas situações. No início, a igreja se reunia em casas. Não existia essa convivência diária, o encontro cotidiano dos irmãos, que a gente lê nos evangelhos, a gente lê em Atos. Eles não estavam juntos ou reunidos apenas no lugar dos cultos, das celebrações, das reuniões. Eles se encontravam no dia a dia, a caminho do trabalho, a caminho da escola, a caminho de qualquer lugar. Eles não se encontravam apenas nos templos, nas casas, nas catacumbas, nos outros lugares. Algumas reuniões de celebração e por um tempo precisavam ser mais reservadas, e depois houve perseguição, eles até se reuniam escondidos. Mas fora desse momento, eles estavam na vida, e na vida, no dia a dia, eles se encontravam, eles viam uns aos outros, eles se comunicavam, eles compartilhavam as dores, as lutas, as necessidades, o trabalho, a vida, os comentários. É sério, havia uma comunidade, eles estavam próximos. Com o tempo também isso aconteceu em muitas cidades pequenas, no interior de muitos países, até como no nosso país. Há aquela divisão, depois que foi feita pela Igreja Católica, das paróquias. Você sabe o que é uma paróquia? Paróquia é o território e a população está subordinada eclesiasticamente a um pároco. Em outras palavras, é uma comunidade regional do seu pastor. E está muito próximo disso aqui, uma comunidade da igreja. Seu pastor e os membros. Isso foi um padrão certo por muito tempo. Mas aí veio o desenvolvimento, vieram as novidades, a tecnologia, as grandes cidades, os aglomerados, os ajuntamentos, e hoje a gente vive de uma outra forma. Antigamente, apesar de ser uma foto relativamente nova, as cidades eram construídas em torno de uma praça central. Você tinha a igreja, a matriz, tinha o loreto, a praça, e as coisas aconteciam em volta da praça. As edificações mais importantes de uma cidade começavam com a igreja. A igreja era construída no ponto mais alto, era a igreja matriz, e a cidade era construída em volta do ponto central.
Eu não coloquei uma foto agora, mas qual é a foto hoje mais importante de uma grande cidade? O que vocês acham? Shopping Center. Maravilhoso, Banco Central do Brasil. Os prédios das grandes multinacionais, de vidro fantástico, as torres. Quais são os prédios mais altos do mundo hoje? Antigamente, esse era o mais alto. Por muito tempo, o prédio mais alto da cidade era a igreja. Ia fazer aquela capela, a torre, a montanha. Quanto alto, você olhava para cima, você via mais alto que a igreja. Hoje, os mais altos são os prédios das grandes corporações, os grandes bancos, esse tipo de coisa. E aconteceu que a realidade é mais ou menos como essa. As pessoas estão espalhadas. Aqui, as pessoas em tons amarelos são os que pertencem à igreja, ao corpo de Cristo, à comunidade. Os azuis, os que não pertencem. E há vários locais de reunião na igreja, ou várias igrejas, ou várias denominações. O que acontece é que esse que mora aqui, perto dessa igreja, ele frequenta essa. E o que mora aqui frequenta aquela. E esse também aqui, mas ele está lá, e assim vai. Não há aquela comunidade de nós. As pessoas vêm para cá, né? Aqui, nós estamos reunidos. Um veio do Paquuei, outro do Guará, outro do outro lado do Guará, outro veio de Ariqueiras, outro veio de Águas Claras, Asa Norte, Asa Sul, todo lado. É de São Paulo, né? Tchum. Aí se encontra em algum desses pontos aqui. Agora, a igreja não se reúne, ou não se encontra no dia a dia. Não tem mais aquela comunidade que na segunda, na terça, na quarta, na segunda estava se encontrando. Normalmente a gente se encontra aqui e domingo que vem. Vivemos então numa sociedade separada, somos fracionados, estamos pulverizados pela cidade, moramos longe uns dos outros, não nos encontramos durante a semana, não nos encontramos com frequência fora das reuniões. Mas é importante que a gente entenda que a igreja não é só o momento que a gente se reúne. Não somos igreja apenas quando nos reunimos no templo, no lugar de reunião. Nós somos igreja sempre. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja está aí, espalhada naquela outra imagem. Volta aquela imagem. A igreja está aqui. Onde é que a igreja? É aqui? É ali? Não, a igreja é o conjunto de todos esses pontos amarelos. É o conjunto de todos aqueles que abrem o seu coração e dizem: Senhor, reina aqui, reina em mim. Essa é a igreja. A igreja está espalhada. Nesse sentido é bom que ela esteja espalhada, pulverizada. Mas se ela não tiver o próximo momento em que ela se reúne para receber uns dos outros, para abençoar um ao outro, ela vai ficar muito desconectada. Ela vai ficar muito pouco para absorver. Especialmente porque o nosso modelo o ocidental de reunião, de celebração como o nosso, ele é muito incipiente para essa necessidade tão grande que temos de nos conhecer, de nos revelar um ao outro, de permitir que Deus se revele a mim através do meu irmão, de conhecer a Deus através da vida do meu irmão, de conhecer o meu irmão e a sua necessidade, a sua dor, o seu sofrimento. Eles acham que já está mais do que na hora da gente pagar o preço que for para fazer parte de uma comunidade espiritual. Não apenas uma comunidade como estamos reunidos, uma comunidade que está reunida e está separada, mas ser comunidade. Nosso nome é comunidade viva. Mas isso não é um nome eclesiástico, não é uma questão de você, eu faço parte. Você de fato vai fazer parte dessa comunidade quando você fizer parte da comunidade. Quando você tiver comunhão com os irmãos, quando as pessoas te conhecerem, quando as pessoas souberem o seu nome, quando você souber o nome das pessoas, quando você caminhar com essas pessoas, não apenas tão somente quando você as encontra aqui, domingo após domingo. Quem que não deseja uma situação como aquela que lemos, Paulo? Que ninguém pague mal por mal,